Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, respeitando os temas da comunidade do canal Frater, eu vim trazer para vocês esse tema novidade, que é o autismo e o barco de Teseu, que é o paradoxo do barco de Teseu. Bom, vou utilizar esse paradoxo para a gente pincelar algumas informações importantes, filosóficas sobre o autismo, que eu venho sempre pincelando aqui no canal, que são questões que nos remetem à razão, né? Se é interessante a gente tirar o autista do espectro, é interessante a gente lutar para tirar ele do espectro, né? Até que ponto a gente está correto de fazer um desserviço do autismo para inserir um serviço social na vida do indivíduo que ele apresenta, né, constantemente que não concorda com aquela vida social, né? Então é para se pensar, e o paradoxo de Teseu vai nos ajudar a expandir um pouco a nossa mente sobre esse assunto para a gente ver que não é tão simples assim a gente simplesmente falar: ah, eu vou simplesmente fazer um tratamento, né? E desse tratamento as consequências certamente serão as melhores, né? A gente não tem essa certeza e vocês saberão por quê através desse paradoxo. Então eu vou apresentar para vocês através de uma imagem aqui, só para vocês conseguirem mentalizar, colocar essa imagem aqui e explicar para vocês do que se trata esse paradoxo de Teseu. Bom, o barco de Teseu, a gente pode colocar aqui que é esse barco da esquerda, né? Esse barco aqui da esquerda, né, de Teseu, ele todas as vezes ele ia ficando, né, velho, algumas peças, e as peças precisavam ser trocadas, né? Então o sujeito reformista, né, ele ia lá, pegava uma peça, trocava essa peça e a outra peça ele colocava, né, guardava ali no, no local, né? Colocava no canto, guardava no local para não ficar mais velha ainda, ou não apodrecer a madeira e tal, né? Então depois o barco estacionava lá de novo, ele ia lá, via o que estava faltando ou não, trocava mais uma peça, colocava uma nova no lugar e pegava a antiga e colocava no canto. Aí depois chegou um ponto que todo o barco, né, foi trocado as peças, né? O barco, ele, todas aquelas peças velhas, ele percebeu que foram trocadas. Então quando ele chegou lá no canto em que ele estava guardando as peças do barco, né, num local, já tinha todas as peças prontas para serem montadas novamente em um novo barco. Então quando ele montou, esse barco da direita aqui é o barco que ele tirou as peças, né, que estavam ali já velhas, né, e precisavam ser renovadas. Só que, comparando os dois, ele percebeu que o antigo, né, aquele que estavam com as peças usadas, é que era original. E que o novo agora não era mais aquele barco de Teseu, né? Ele era um novo barco. E que, na verdade, o barco de Teseu, ele era esse antigo que foi montado, né? Então, isso ficou conhecido como paradoxo de Teseu. E hoje esse paradoxo de Teseu ele é muito utilizado nas questões científicas, né, na física quântica, nas questões onde a física aborda questões sobre o teletransporte quântico, ou mesmo as questões em que ela versa sobre as possibilidades do teletransporte. Por quê? Porque transportar, né, uma coisa existente para outro local, né, em tese,
dentro do conhecimento do paradoxo de Teseu, em tese parece não se tratar das mesmas coisas, né? Parece que a gente está destruindo a primeira e restabelecendo uma segunda. E aqui o paradoxo de Teseu ele demonstra claramente isso. Quando a gente destrói o primeiro, né? Tira as peças do primeiro, transfere elas para um armazém, e quando a gente vai remontar as peças do armazém, é ali exatamente que está o objeto original que a gente tinha reformado no primeiro. Então isso significa dizer que a reforma, né? Essa palavra reforma, ela é uma palavra que tira, né, de você a sua essência verdadeira, né? Então você está extraindo ali, você quer renovar, só que na verdade você quer tirar o antigo e colocar o novo no local. É a mesma coisa que dizer, você quer a morte do primeiro objeto para estabelecer o segundo objeto, né? Então é interessante a gente pensar por aí. Tem muita gente que fala assim, tal sistema político precisa de uma reforma, né? Na verdade, a reforma ela significa isso. Ela significa tirar o primeiro e estabelecer o segundo. E na verdade, a gente só vai lembrar do primeiro e da existência dele quando a gente remontar as peças originais. Seria a mesma coisa que dizer que não é mais original, né? Agora, o contrário disso, né, dessa reforma, seria manter o original, né, para que a gente pudesse construir novos, a gente aposentava esse original, ele se tornava uma réplica, né, ou de um museu, para que servisse de exemplo para as pessoas poderem tirar conclusões sobre as construções novas. Por quê? Porque se não fosse a construção do reformista aqui, a reconstrução dele, ninguém lembraria desse barco original, né? Ninguém se lembraria dele. Então a reforma, na verdade, ela vai obstruir aqui a identidade original de uma coisa ou de um objeto, né? Bom, dito isso, né? Dentro dessa linha de raciocínio, né? Dentro do autismo também, quando a gente fala assim, nós vamos fazer um tratamento, né? No autista, nós vamos iniciar uma terapia ABA, né? Por exemplo. E a gente pega lá dentro dessa terapia, a gente vai estabelecer um projeto, a gente vai trabalhar item por item dentro desse projeto manifesto, né, manifestado. E dentro desses itens por itens a gente vai conseguindo dirimir as questões que são questões problemas apresentadas, digamos, pelos pais ou entes queridos do autista, né? Então isso, de certa forma, é uma reforma no modo de interação, uma reforma na interatividade do autista. Assim como o colegiado também, o colégio, ele quando ele estabelece que ele é um agente de transformação na vida dos estudantes, ele na verdade está promovendo uma reforma ali da identidade original que ele vem trazendo de casa para uma nova identidade. Ele está aposentando aquela identidade original da criança, estabelecendo uma reforma ali dentro do colégio. Então, muitas vezes, quando a criança volta para casa, ela volta com outra personalidade. Até os pais se surpreendem. Poxa, o filho aprendeu isso, aprendeu aquilo. Então, a grande questão dentro da física quântica hoje é quando nós estabelecemos uma reforma, aquele objeto, item ou sujeito reformado é a mesma pessoa ou nós estabelecemos uma reforma justamente para mudar e transmutar a personalidade desse indivíduo ou a personalidade de um objeto transformado ou de um tema em questão, né? Então isso é uma grande polêmica dentro do mundo acadêmico, justamente porque quando a gente precisa efetuar coisas mais sofisticadas dentro da ciência, a gente precisa pensar muito para que a gente não cometa desastres científicos, né? E na verdade isso nunca é repensado em cunho psicológico, em cunho mental. Então seria o mesmo que dizer que a gente está prestes a descobrir de repente que a gente já tem causado grandes desastres, né, científicos na mente do ser humano, né, na mente, no raciocínio e na forma de pensar do ser humano, na identidade, né, no processo de desenvolvimento da sua personalidade.
justamente pelo fato de essas coisas nunca serem questionadas no campo filosófico e no tocante ao desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Isso pode justificar o porquê que muitas pessoas estão nascendo com síndrome e a quantidade de síndromes que nós temos no meio para serem tratadas e a quantidade de problemas sociais que nós temos para serem resolvidos e coisas que algumas pessoas querem simplesmente atropelar, porque quando pegam lá como uma pauta política, né, algum político pega para resolver, percebe que os problemas são muito maiores do que a quantidade de recursos que existem para resolver as questões. Então, muitas vezes os políticos eles vão precisar, obviamente, do apoio do mundo acadêmico, mas às vezes até o mundo acadêmico ele acaba sendo obstruído por conta de um assunto que saiu do controle, né? Então, de repente, esse mundo acadêmico ele também está completamente despreparado para ajudar a sociedade na resolução dessas coisas, né? Dessas desobstruções, né? Bom, pessoal, vocês podem perceber que o assunto ele é de extrema importância, né? Quando a gente toca nesse assunto do barco de Teseu, porque a gente, com uma simples assimilação dentro de um paradoxo, a gente percebe que a gente pode ter entrado em algum momento da história da humanidade num barco sem saída, né? De repente a humanidade ela está frente a um colapso, né? E não está percebendo isso, né? E esse colapso que a gente consegue perceber através das coisas absurdas que vão acontecendo no dia a dia, né? A escola de Frankfurt, ele foi um colegiado, na verdade, né? Um compêndio colegiado que foi instituído, na verdade, para tentar assimilar o que vem acontecendo, ou o que vinha acontecendo com a humanidade antes das guerras e o que culminou as guerras, porque não haveria lógica dentro de uma sociedade que se dizia totalitária, uma sociedade que se dizia autossuficiente e que as coisas estavam acontecendo, aonde a gente via grande parte do mundo empresarial ou do mundo político ou do mundo religioso sempre manifestando a ordem e o progresso e sempre manifestando uma independência e uma constitucionalidade e de repente um entrave de uma guerra acontecendo e uma tragédia completamente sem sentido e a escola de Frankfurt ela foi estabelecida para tentar entender o porquê dessas coisas, né? Por que de repente a gente está tão bem controlado, né? E de repente a gente percebe um colapso acontecendo, né? E essas coisas elas têm respostas, né? E as respostas elas são das mais filosóficas, né? A filosofia ela é um campo extremamente importante na vida do ser humano e o ser humano ele precisa ter o tempo para pensar. Ele não pode ter o tempo para vagar, né? Para não pensar em nada, né? Não produzir nada, mas ele tendo tempo para refletir, isso é extremamente produtivo para a humanidade, porque ele tendo tempo de produzir, né? Ele sendo encaminhado corretamente, ele vai, obviamente, produzir coisas de benefício e devolver benefícios para a sociedade, né? E hoje o que nós estamos vendo é completamente o contrário, né? Nós estamos vendo pessoas totalmente sem tempo, né, diante de uma forma de viver que é uma forma de viver apresentada pela sociedade como uma forma de viver progressista, aonde algumas pessoas precisam dar mais de si e de seus tempos e de seus esforços do que das suas ideias ou ideologias ou maneiras de pensar e o que nós acabamos percebendo são os grandes colapsos, aqueles colapsos irrevogáveis, aqueles colapsos que não dá para você voltar atrás depois que ele sucedeu. E uma das coisas que a gente está assistindo aí de perto é esse CERN, né, que é a, esse grande projeto de interação de núcleo atômico desenvolvido, que hoje a base dele está na Suíça, né? E lá
o ser humano está fazendo coisas que só Deus sabe, né, o que vai suceder dali. Alguns cientistas já relataram que puderam presenciar, né, a presença de antimatéria. Para vocês terem uma ideia do tamanho da pesquisa e do tamanho da seriedade do assunto quando o assunto é uma pesquisa científica desse porte, né? Para quem não sabe, a antimatéria é algo extremamente valioso dentro da ciência, porém é algo extremamente também perigoso dentro e nocivo à vida dentro da ciência. Por quê? Porque a antimatéria ela é completamente o oposto da matéria. Então, quando uma partícula de antimatéria se une a uma partícula de matéria, ambas desaparecem, né? Ambas se equiparam e desaparecem e produzem um fóton. Isso significa que tanto a antimatéria quanto a matéria elas são extintas, né? Elas, é, elas se equivalem e se extinguem, né? Isso significa dizer que isso é a mesma coisa que a gente estar detectando a presença de partículas que podem promover a nossa inexistência, a inexistência da nossa espécie. Por isso que eu gosto de canais como os canais Ciência de Verdade, porque são canais que pensam, né, antes de produzir alguma coisa e fazem algumas questões muito pertinentes sobre se faz sentido aquele tipo de projeto, se a gente está no caminho certo, ou se de repente a gente deve estabelecer um projeto humilde mesmo, né, que simplesmente mantenha, né, a humanidade no planeta, né, e mantenha um sistema de sustentabilidade, ao invés de querer, na verdade, explorar muita coisa, né, para angariar muito fundo ou muitas verbas e de repente dentro desse conceito de capital, né, totalitário, capitalístico, a gente de repente se perca, né, e aconteça essas tragédias que a gente já percebeu que acabam acontecendo na história, tá? E pessoal, essa questão aí do barco de Teseu, ela remete muito a essa questão, né, se a gente está no caminho certo. Eu coloquei agora aqui nesse último vídeo agora que eu postei uma lição sobre a ganância. Gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, né, para que vocês refletissem assim se algumas atitudes humanas elas estão coerentes, né? Porque o ser humano, logicamente, ele está sendo adestrado a buscar o dinheiro e a fama indescritivamente, né? Ele busca sem olhar atrás, sem perguntar como que ele deve fazer isso, sem perguntar o que ele deve negar, o que ele deve aceitar. Ele simplesmente está fechando os olhos e correndo atrás, porque o lema é: o mundo é de quem corre atrás. O lema vendido é mais ou menos esse, né? E o lema que a gente tem que ouvir nas escolas é justamente o contrário, né? Que a gente precisa parar, refletir, parar para pensar se nós estamos fazendo aquilo que é certo, né? E a construção de mentes impensantes, né, de mentes imediatistas, isso atrapalha muito o desenvolvimento da comunidade autista, justamente porque a comunidade autista é uma comunidade que gosta de pensar, né, que é mais reclusa, né, e que necessita desse pensamento e dessa manutenção de pensamento, o exercício desse pensamento, justamente para que a gente possa encontrar soluções para as várias famílias que contêm casos de autismo no lar. E não é isso que está acontecendo. Nós temos uma comunidade científica, muitas vezes uma comunidade política e às vezes até uma comunidade mais solidária, mas que todos estão atrelados no mesmo contexto capitalístico. Então, se você tem uma comunidade, por exemplo, que é solidária e ela está tentando angariar fundos, é porque ela sabe que sem fundo ela não consegue fazer nada, porque quando ela vai estabelecer uma conexão política, essa conexão política é uma conexão capitalística apenas, né? É onde todos os assuntos vão culminar na questão do dinheiro e na questão dos gastos e em questões totalitárias. E nunca a gente percebe aí uma questão, né, de produtividade e sustentabilidade.
e rotatividade de recursos, né? A gente não percebe essas questões. E nem a questão da gestão, né? Se a gente pega e cria uma instituição onde é sustentável e consegue gerar recursos, a gente precisaria de uma gestão que conseguisse manter por um longo período. Então, como nós temos a rotatividade política e de liderança, a próxima liderança não necessariamente pensará como a anterior. Então a gente entra até mesmo naquele paradoxo lá, né, que é um paradoxo apresentado pelo professor Afonso no canal Ciência de Verdade, onde ele diz, né, que uma geração anterior muitas vezes ela é esquecida pela posterior se ela viver de maneira errada, né? Então ela herda coisas, é, já padrões de vida modernos, e ela é influenciada modernamente para esquecer dos padrões anteriores, e de geração após geração as futuras gerações às vezes elas nem sabem o que aconteceu no seu passado, né? Nem sabe, por exemplo, falar sobre a história dos seus avós, né, dos seus tataravós. Então, quando vai fazer um levantamento, nem consegue, não consegue nem ter uma ideia de como que era a vida dos seus passados, né? Para que eles possam entender se parte do que eles estão sofrendo agora é devido a alguma coisa passada, alguma instrução passada que havia sido mencionado e ninguém se lembrou, por exemplo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa questão aí do barco de Teseu. O barco de Teseu, ele é um paradoxo que ele pode ser muito utilizado nesse campo da filosofia. Eu estou trazendo agora para esse universo autístico para que a gente consiga conversar dentro de um padrão de conversa e de assunto autístico, né? Para que as pessoas também se insiram nesse universo e tenham condições de conseguir bater um papo, né, sobre o universo autista. Então o canal Frater está batendo muito nessa tecla para aumentar esse repertório e os assuntos filosóficos sempre agregando, né, e nunca separando ou distinguindo o autismo, mas sempre integrando ele no universo filosófico, no universo acadêmico, para que se torne um assunto discutível, né? E não meramente um assunto segregado, né? Onde quando a gente fala de autismo nós estamos falando de um assunto, digamos, que parece que a gente está falando de extraterrestre, né? Mas como vocês podem ver, até mesmo o paradoxo de Teseu ele pode ser implementado, ele pode ser discutido dentro do universo autístico, onde a gente pode tentar ofertar para as famílias uma reflexão se tirar alguns tipos de comportamento vai de repente alterar a verdadeira identidade desse autista, né? Então isso é uma questão que a família precisa saudavelmente refletir e pensar, porque de repente ela acompanhando mais de perto isso, ela consegue fazer o tratamento, mas sem o pensamento reformista de alteração, mas sim fazer o tratamento com o pensamento, né, conservadorista, que é aquele pensamento mais conservador, onde você vai conservar o aspecto autístico ou a identidade autística, mas você também vai ter uma representatividade do novo, né? Então você vai ter ali a reforma diante de uma terapia, a apresentação de uma personalidade e nunca extinguir a personalidade anterior para estabelecer um novo conserto, né, mental. Então, nós não vamos aqui fazer uma conversão do autista para a sociedade, até mesmo porque a essência dele é autista, né? Nós vamos fazer aqui uma construção de personalidade, né? Onde nós construímos ali um barco novo e aposentamos aquele barco velho. Mas aquele barco velho ele vai ser apreciado porque a gente vai invernizar ele, a gente vai deixar ele lindo dentro de um museu, né, digamos, apresentável, e ele vai ser utilizado como vários tipos de recursos para a gente poder, inclusive, implementar novas condições melhoradas até ao novo que está vindo. Isso significaria dentro do mundo da ciência o mesmo que dizer eu
melhorando as minhas condições de interatividade com a minha família, eu transmitirei a minha genética às próximas, né, às posteridades, às próximas pessoas que virão, né, a prole e as próximas pessoas que nascerão, eu transmitirei coisas mais saudáveis, ao invés de, se eu simplesmente deixar um autista preso lá numa terapia-aba e num colégio todas as horas integrais, o máximo de horas integrais, né? E de repente eu tiver uma relação ruim com esse autista, uma relação familiar ruim com esse autista, né? E a ponto de alterar a minha genética, com certeza a minha prole, com certeza a minha geração futura, ela será, além de não ser, né? Além de eu estar obstruindo o objeto principal, né? E o foco principal, o assunto principal, que seria o objetivo geral, né? Que é o objeto de estudo, que é o autismo, além de eu destruir isso, né? Que é essa interatividade, essa construção e toda essa conexão, além de eu desarraigar tudo isso, eu destruir tudo isso, eu ainda vou ter, né, no futuro, a construção de algo ou a vinda de algo que eu não tenho nem noção, né, do que poderia vir, né? Eu não tenho nem noção do que poderia ser. Então, de repente, o despreparo, né, seria a palavra-chave, né, para definir o porquê que vem vindo tantas pessoas no mundo despreparadas, né? Tantas pessoas no mundo necessitando aí de apoio da sociedade e a sociedade como um todo despreparada, não tendo condições de efetuar essa ajuda, e quando na verdade a ajuda deveria ser parte da própria cultura, né? Uma cultura, por exemplo, simples da humanidade, em que, se você pegar as pessoas do interior, por exemplo, elas vivem uma cultura mais tranquila, por quê? Porque elas já estão dentro daquele padrão delas ali, plantar, lidar com a natureza de maneira correta, respeitar o rio para que o rio continue produzindo os peixes. Então já está no meio daquela cultura e para eles não é nada trabalhoso isso. Já na cidade, se você disser assim, você precisa cuidar do rio, né, o cidadão ele vai achar que é extremamente trabalhoso, que aquilo não faz parte do universo dele e vai existir uma dimensão ali, quando na verdade, muito proximamente a ele, existem pessoas que fazem isso, né? E naturalmente. Então existe uma diferença muito grande entre a cultura já pré-estabelecida e uma cultura perdida, né? Então o barco de Teseu, ele representa exatamente isso, quando você desconstrói tudo aquilo que foi construído na sua família e agora que você precisa remontar, é extremamente trabalhoso porque não faz mais parte do seu universo. O barco original não está mais presente, o assunto original não está mais presente, você nem reconhece. Você reconhece as peças novas, mas não tem nem noção do porquê elas estão ali, porque você nunca remontou o barco original e você nunca fez menção ao original, né? Então eu sou uma pessoa completamente contraditória a essa ideia reformista, justamente por a gente distanciar a questão original, né? A gente precisa preservar, e a construção dos museus, elas são extremamente importantes para o ser humano, porque lá nos museus o ser humano vai coletar, ele vai se lembrar, vai ter limites de lembrança de algumas coisas que de repente alguns dos seus avós, né, falaram para ele e ele não entendia. E agora ele passou a entender porque ele pôde entrar em contato e ver de repente ali a olho nu, e de repente ter alguma ideia de como que era difícil, ou como que se fazia, ou como que se construía alguma coisa, tá? Isso no tocante à questão, à arquitetura tanto psicológica quanto à questão de rotinas diárias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema, tá? Peço para vocês continuarem fazendo suas doações, ajudando o canal Frater, tá? Na sua jornada. Se você gostou desse vídeo, clique no valeu, aí você conseguirá ofertar também, fazer uma oferta para dizer que esse vídeo vale a pena
transmitir, fazer um novo, enviar para outra pessoa. Tá aqui o número do Pix para aqueles que quiserem ajudar o canal Frater fazer uma doação de qualquer valor. E também, se vocês quiserem clicar no Seja Membro, se tornar um membro do canal assinando o canal, tem o membro Frater, o membro altruísta e o membro solidário. E esses 3 membros têm acesso exclusivo a temas exclusivos do canal. E obviamente que a assinatura mais cara ela é uma assinatura que vai ter mais acesso e oportunidade de você se tornar um formador de opiniões aqui dentro do Frater, além da gente ter a participação mútua junto com o criador do Frater, de ministração de cursos e de repente palestras de liderança dentro do conceito de autismo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês encarecidamente na próxima gravação e eu conto com o apoio de vocês em todos os sentidos. Muito obrigado e até a próxima.